Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso querido podcast A Vida é um Processo. Você sabe que é uma honra para mim você estar aqui, sempre feliz de ter você novamente aqui. E se você que está aí nos assistindo é novo aqui pelo nosso pedaço aqui no nosso canal, então seja extremamente bem-vindo! Já se inscreve aí no nosso canal, a gente tá no YouTube, a gente tá no Spotify, a gente tá no Instagram, a gente tá no WhatsApp. Meu Deus do céu, a gente tá em vários lugares para poder sempre se comunicar com você. E você, com certeza, é extremamente bem-vindo e já mora dentro do nosso coração. A gente tem que se apoiar e é isso que a gente faz por aqui. A gente se apoia, legal? Então, já tá se sentindo em casa, né? Se não, já se sente em casa. E aí vamos conversar. E aí eu te convido a refletir aqui junto comigo sobre a palavra, sobre a vida, sobre os processos da vida. Porque é isso que a gente faz por aqui. Tá legal? Então, sem mais delongas, vamos para o assunto de hoje. E qual é o assunto de hoje? O tema de hoje é: eu não soltarei a sua mão. É um tema um tanto quanto intenso, né? Não soltarei a sua mão. Às vezes a gente assim vive os problemas, os processos e, bom, sempre tem um processo acontecendo porque faz parte da vida, né? É assim que funciona. Para nossa evolução, para a gente aprender, para a gente sempre ter uma transformação, né? Acabarmos com novos aprendizados e seguindo para novas etapas da vida. E às vezes o que acontece? Acontece que às vezes a gente já escutou aí, você já deve ter ouvido por aí sobre meditação, né? Então meditar, tem pessoas que meditam falando de esvaziar a sua mente. Tem pessoas que meditam em Deus. Então fica lá refletindo, pensando sobre Deus, meditando sobre uma palavra da Bíblia, que não deixa de ser um pouquinho do que a gente faz aqui, né? A gente fica conversando e pensando sobre uma palavra também. E aí chega no dia a dia, a gente vai lá e vive aquele problema, né? Aquela coisa que tá atrapalhando a gente, que tá estressando. E aí o que a gente faz? A gente para meditar. Aí a gente medita ali na palavra. Não. Sabe o que a gente medita? No problema. Te peguei, né? É isso que você faz, não é? Você para e fica lá pensando. Ai, aquele problema, aquela coisa que eu tenho que resolver. Ai, aquilo ali que não deu certo. Ai, por que foi que eu falhei com isso? Por que eu falei aquilo para aquela pessoa? Ai, eu não devia ter comprado aquilo que eu comprei. Ih, eu não devia ter feito aquilo que eu fiz. Ai, e fica lá. E fica. E medita. Aí fica pensando. Mas então eu vou resolver assim, então eu vou resolver assado. Ah, não vai dar certo. Ai, não sei o quê. Cara, assim, às vezes eu acho que a gente até perde noção de quanto tempo a gente fica lá. Meditando. Percebe que tem alguma coisa errada? Acabei de falar, né, dos conceitos de meditação, de você meditar em Deus, de você tranquilizar sua mente ali, focar no que é bom, no que é paz. Só que no dia a dia, quando a gente tem um problema, a gente acaba meditando no problema. Você de fato acha que meditar no problema vai fazer bem para você? Mais uma perguntinha. Você acha que meditar no problema vai resolver o seu problema? Bom, você deu aí a sua resposta, né? Mas eu imagino daqui que você falou: pois é, não faz sentido. Não vai resolver o problema. E eu não sei por que eu medito nos problemas. Mas repara que às vezes é automático, né? É aquilo, às vezes a gente tem que... Às vezes não, né? A gente tem que ensinar a nossa mente a não fazer isso, a ir por outro caminho. Assim como tem diversas situações que a gente faz no automático e a gente também tem que ficar ali falando: mente, minha mente querida, pelo amor de Deus, não pense assim. Pois é, então os problemas são mais um item aí para nossa listinha de vamos domesticar a nossa mente. Beleza? Tendo constatado aqui o que a gente acaba fazendo,
te leva um pouquinho mais profundamente para essa situação. A gente medita no problema. Aí quando a gente medita no problema, a gente mergulha no problema. E aí a gente começa a cavar fundo, né? Cavar bem fundo. E aí quando a gente percebe, na verdade, sabe onde a gente tá? Num lugar chamado poço. Pois é, o fundo do poço. É aquele lugar em que você fica lá e não quer sair. Aquele lugar em que você acha que ali você não vai incomodar ninguém, né? Tipo, aqui eu tô quietinho, ai, aqui ninguém vai prestar atenção em mim. Aqui eu me sinto tranquila, não tem como descer mais, afinal de contas eu já tô no fundo do poço, né? Então não tem como descer mais, vou ficar quietinha aqui no fundo, pô, na paz aqui, ninguém me amola. E aí a gente fica lá fazendo o quê? Amando. Infelizmente, tá? Infelizmente acaba sendo essa palavra. Às vezes a gente fica amando a nossa dor. A gente fica ali, sabe, se envolvendo com a nossa dor, com a nossa tristeza, com o nosso problema. A gente fica lá no fundo do poço. O que pode ser o fundo do poço? Aquele lugar em que você fica ali da sua casa chorando e que você não quer sair de lá. O que pode ser o fundo do poço? A sua própria mente. Aquele lugar que você visita e você... Acabou o seu dia. Você não consegue mais fazer mais nada depois que você visitou o fundo do poço. Você, tipo, já era, sabe? Game over. Você passou por lá, cara... Me esquece, não fale comigo. Ali também pode ser o fundo do seu poço. Você sabe o que é o fundo do seu poço. O fundo do seu poço pode ser o lugar que você vai quando você cai no vício que você está tentando largar. Você tem uma recaída e aí é lá no fundo do poço que você vai. Quando você erra com alguém, você não sabe o que fazer e você se sente desesperado, ali é o seu fundo do poço. Tem inúmeros fundos do poço e eu tenho certeza que você já deve estar aí pensando qual é o fundo do poço que está aí presente na sua vida. E por que eu tô trazendo ele? Porque ele é um lugar ruim, né? Um lugar delicado aqui para eu trazer. Eu aposto que te traz desconforto, né? Ficar pensando a respeito dele. Mas a gente precisa pensar sobre ele. A gente precisa falar sobre ele. Porque, sabe... tem uma passagem da Bíblia que fala assim, o que você traz à luz, né? Ali o que tá ali em cima, o que tá ali sendo visto no quarto, vai ter luz, né? Não adianta você querer colocar um candelabro, uma vela, né, algo assim, por baixo da mesa. Não vai iluminar ali toda a sala. Ela tem que ter ali o espaço para ter clareza, né? Para trazer clareza, trazer a luz. E é isso que eu tô tentando trazer aqui pra você, né? É isso que eu estou fazendo. O poço, ele precisa ser iluminado. Você precisa enxergar o que está acontecendo ao seu redor. Você precisa enxergar o que está acontecendo na sua vida. Então, assim, vamos trazer a luz e haja luz. Então, tô aqui agora com você instalando uma lâmpada aí no seu poço. Vamos colocar ela aqui, ó, aqui em cima, uma lâmpada bonitinha, tá? Essa primeira lâmpada aqui eu vou colocar aqui no seu poço com você. Essa é branca. Fechou? A primeira, para iluminar, tava muito escuro por aqui. Então, já que você tá aí no poço, eu tô aqui com você. Por que você não sai deste poço? Ah, Yasmin, não dá porque... Meu problema é impossível. Não tem solução, eu não sei o que fazer, eu já desisti, eu tô sofrendo, eu tô mal, porque minha vida era assim, era melhor, antigamente era melhor, quando antes de acontecer isso era assim, assado. Agora meu lugar é o poço. Veja aqui, ó, coloquei quadros na parede do meu poço, veja aqui como está legal. Tá aqui, ó, a lâmpada. Vou colocar mais uma lâmpada para você. Vou colocar algumas lâmpadas aqui coloridas. Vamos colorir o seu poço, beleza? Olha aí. Tá enxergando os quadros ao redor? Tá enxergando tudo o que você tá fazendo enfeitando o seu poço? Tá enxergando o que você tá fazendo?
Vamos colocar agora um espelho no seu poço. Olha no espelho, você está se vendo? O que você está vendo? Pois bem, eu vou te falar o que eu tô enxergando. Eu tô enxergando uma pessoa que acreditou que não tinha mais lugar para ela. Uma pessoa que acreditou que não tinha uma segunda chance. Uma pessoa que acreditou que os problemas definiam ela. Eu tô enxergando também uma pessoa que pensou que era melhor ficar num cantinho em que não incomodasse ninguém. Tô enxergando também uma pessoa que queria que as coisas tivessem sido diferentes. Talvez uma pessoa também que preferia como era antigamente, porque antigamente era tudo melhor, era tudo mais fácil. Tô enxergando também uma pessoa que perdeu o brilho, perdeu aquele brilho no olhar, aquele brilho que tinha. Uma pessoa que não tá sabendo muito bem mais como encontrar a felicidade. Não da forma como encontrava antes, como essa pessoa pensa. Tô enxergando alguém que não sabe muito bem mais o que é sair do poço, porque se você sair do poço, o sol vai bater nos seus olhos e você não tem certeza se você vai conseguir olhar para o sol, porque vai doer demais sua vista. Então você acha que é melhor ficar ali porque é mais confortável, né? Muito bem, mas agora o que eu vou fazer é acender um pouquinho mais essas luzes. Então agora as luzes vão ficando mais fortes, tá bom? Enxerga com mais força o que você tá vendo ali no poço. Pode estar com o quadrinho bonitinho, pode estar com as luzinhas ali coloridas que a gente colocou, que era para te trazer um pouquinho de alegria aqui no seu poço. Só que agora tá ficando mais claro, agora tá ficando mais forte. E você consegue perceber que na parede do poço talvez tenha muitas pedras. Talvez seja muito lamacento ali onde você tá, talvez seja muito escuro. É isso de verdade o que você quer para você? É isso de verdade que você quer para sua vida? É isso de verdade que você imagina que é o seu caminho? Essa de verdade é a localização que você acha que Deus quer que você fique? Fala de verdade para você. Se olha no espelho aí que a gente colocou e fala a verdade. Pensa direito. Esse é o lugar que você quer estar? Eu gostava do passado. Existe alguma saída nesse poço que vai voltar para o passado? Existe algum lugar aí que vai te levar para aquele lugar que você gostava que era assim assado? Não tem, né? Não tem nenhuma saída que você possa ir que vai te levar de volta para o passado, porque é impossível, não dá para voltar para o passado. Não tem jeito, só tem uma opção, seguir em frente. Não dá para voltar para trás. Então essa a gente já eliminou. Então sabe aquilo do, mas antigamente era bom, já deleta. Já era, acabou, o passado passou. É uma lembrança, é bonita, é legal, uma lembrança bacana. E acredite, às vezes você vai lembrar do passado pensando, nossa, como era fantástico. E aí você começa a fantasiar tanto no passado, que às vezes você tá até melhorando muito mais do que era. Porque talvez naquela época lá você nem tava achando tudo aquilo. Você tava sofrendo e tinha algum problema que naquela época você também não gostava. Vamos ser sinceros aqui. Então já vamos expor aqui a realidade. Beleza? Então, essa questão aí do passado, já conversamos aqui. Beleza? Não tem como. Ok. Bom, agora sobre a parte de não sei como fazer para sair daqui, não sei como ter uma segunda chance, acho que para mim não dá, acho que não tem outro caminho, porque agora de verdade você tá constatando a parede, né? Eu deixei bem brilhosas as luzinhas aí no seu posto para você perceber. Você tá percebendo que é onde você tá não tá legal, né? Olha ao seu redor. Olha a sua vida como tá. Não tá legal. Não tá legal desse jeito. Alguém vai me ver. Meu bem, você tá no fundo do poço. Às vezes tem gente que não vai querer aí estar com você. Vai ter pessoas que você coloca a sua expectativa, porque você coloca a sua expectativa em pessoas, e às vezes a pessoa não vai querer descer e ir aí no poço para te ajudar. Entende?
E você vai culpar a pessoa às vezes não tá nem prestando atenção no poço. Às vezes a pessoa nem se ligou que você tá morando num poço, que o seu poço já tem quadrinhos e decorações e tal. Às vezes a pessoa nem reparou, porque ela tá ocupada com os próprios problemas dela. Inclusive, você já parou pra pensar que às vezes a pessoa está num outro poço? Que às vezes a pessoa está com outros problemas e você tá aí falando, mas alguém vai me ver, alguém vai me salvar, vou jogar a cordinha aqui, deixa eu esperar. E você fica lá, na expectativa. Alguém me vê, alguém me observa aqui, joga a cordinha. E ninguém joga a cordinha pra você. E você tá aí esperando, você tá aí nessa expectativa e vai ficar aí. Lembra do que eu te falei? Lamacento, pedras, gelado, frio. E você tá aí no poço. Tá fazendo bem pra você? Olha ao seu redor. Você tá se entupindo de remédios, isso tá fazendo bem pra você? Você tá se entregando ao vício na esperança de que alguém veja que você tá mal. Eu repito, às vezes as pessoas não estão observando, não estão nem querendo pensar nisso porque elas estão ocupadas com os próprios problemas delas. Sabe quem é o dono da sua vida, né? É você. Isso tá te fazendo bem? Se olha no espelho. Sabe quem é a pessoa também que vai pegar e vai te dar um apoio, né? É você mesmo. É você que tá se vendo. É você que tem que falar, cara, isso não tá me fazendo bem. Então, vamos lá. Vamos pensar sobre essa parte do segunda chance, do sair do poço. Será que você merece uma segunda chance? Será que você merece sair do poço? O que você acha? Bom, já sabemos sobre isso que se trata aqui, né? O nosso canal A Vida é um Processo. Eu sei que eu visitei com você uma dor, mas eu visitei aqui você com essa dor, porque esse lugar que eu tô falando pra você é o lugar em que eu estive por muitos e muitos anos. Não, eu não falo nada pra você que eu também não tenha vivido, tá bom? Eu decorei meu poço. Tinha quadrinhos e tudo. Toda vez que a vida apresentava dificuldades, eu ficava lá. Eu ficava pensando sobre como era melhor no passado, como era bom. Para te contextualizar um pouco, a minha família faliu, a gente perdeu muita coisa. A gente perdeu, para você ter ideia, a gente perdeu a nossa casa também. E a gente se perdeu. Então, minha família se separou assim, sabe? Cada um foi para um lado e cada um foi viver sua própria dor. E assim passou a ser por muito tempo, sabe? E eu fiquei no poço e eu esperava que alguém fosse lá me buscar. Mas eu fui aprendendo com o tempo que não ia ter alguém que de verdade fosse lá e me buscasse, sabe? Porque meu poço era fundo, meu poço era complicado e cada um estava ocupado com seus próprios poços, com seus próprios problemas. E eu não posso culpar eles, porque eles também tiveram as dificuldades deles, sabe? E aí eu, na tentativa de fazer tudo diferente, eu fui lutar. Eu tive meu emprego. Eu cheguei a visitar, né, assim, viajar, trabalho pro exterior. Vamos voar. Não vou mais ficar pensando nisso. Vou sair do poço, vou lá. Eu também me atrapalhei com o serviço. Eu comecei a ter crises de pânico com o meu serviço. Eu tive o que falam de síndrome do impostor. Eu me senti inútil, me sentia pequena. Eu ouvi coisas que eu não queria ouvir. E aí, o que acontece? Eu passei a decorar mais o meu poço, né? É um lugar que eu sempre parei para visitar. Aquele lugar em que eu tinha dó de mim mesma. Em que eu fico lá falando, como eu sofro, como é triste, como Gente, acho que eu instalei até cama no meu poço, sabe? Pra morar lá. E ainda repeti o ciclo da minha família.
porque eu comprei um apartamento, mas eu perdi o meu apartamento. Eu casei, né? E eu comprei meu apartamento e eu perdi o meu apartamento também. Porque meio que o ciclo se repete, né? Você não resolve as coisas, você não aprende, você vai e faz a mesma coisa. Não sei se você já passou por algo parecido, mas comigo aconteceu. Então já sabe, né? Putz, aí que o meu poço virou meu apartamento, né? E eu acabei tendo muitos problemas, muitas brigas com meu marido, nosso casamento ficou meio abalado na época. Só dor. Então o poço era o meu cantinho, meu espacinho, né? E aí quando eu tava no poço, tipo, desistindo de tudo, foi quando as coisas pioraram e eu tive grandes desentendimentos com os meus irmãos. E aí Deus, nessa época, vinha trabalhando na minha mente de ler a Bíblia. Então, eu comecei a ler a Bíblia e eu não entendia nada. Eu não... Assim, eu sou, né, de uma família que acredita em Deus, mas não é uma família que tem o hábito de ler a Bíblia. E algumas pessoas da minha família, tem ateus, né, na minha família. Algumas pessoas não acreditam exatamente no que outras pessoas acreditam. Então, um pouco, né, cada um seu quadrado, com sua crença. Mas nunca ninguém me ensinou a ler a Bíblia. E eu nunca tinha procurado ler a Bíblia. Eu comecei a sentir no coração, vai lá e lê a Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia. E eu comecei a abandonar um monte de crença que eu tinha, porque eu comecei a aprender na Bíblia que não fazia sentido. Eu comecei a criticar as coisas ao meu redor, no sentido de falar, cara, isso não tá certo. E comecei a mudar os meus pensamentos, mesmo estando no poço. Eu diria que eu tava lendo a Bíblia no poço. Eu diria isso. E aí, tava indo do jeito que dava, mas eu li a Bíblia. E eu fui aprendendo, e Deus foi me levando para um lugar novo. Até que um dia, eu pedi para Deus para falar comigo, porque eu tive uma grande crise com os meus irmãos. E o que acontece é que Deus pegou e Ele fez alguma coisa que eu não sei explicar, sabe? Ele fez uma coisa extraordinária. Eu tive problema em relação a carro. E eu tava comprando um novo carro com meu marido. E eu precisava ir no cartório. E eu tava, assim, no ápice do poço, né? Ou seja, lá no fundão mesmo. Não tem mais como ir pra baixo. Não tem mais. Eu tava desempregada, eu tava destruída. Eu tentei empreender. Eu tava dando errado o meu empreendimento. Eu tava... Nada fazia sentido, tá bom? Nada funcionava. E eu peguei e fui no cartório, porque tinha que resolver negócio de, né, passar o carro, tal, pra cá, pra lá. Eu tava comprando de uma locadora, né, o carro, porque eu tinha medo de ter mais problemas. Eu tive muitos problemas com o carro anterior, a ponto de, tipo, eu e meu marido falar o que vamos fazer da nossa vida, porque meu marido trabalha com o carro, né? E era só isso que estava sustentando as contas e o carro não andava mais muito bem, mal andava. Então você imagina o desespero, né? A gente morando de aluguel, já tinha perdido o apartamento, já tinha falido, já tinha acontecido tudo. Enfim, eu fui pro cartório, fui assinar, mas eu tremia, com medo de golpe, com medo de tudo dar errado, com todos os medos que você imaginar, tudo junto. Era uma época que eu tinha muitas crises de ansiedade, eu tinha muito desespero. Então eu saí de lá, quando eu acabei de assinar, e aí o que eu fiz? Comemorei? Não, eu chorei. Mas eu chorei tanto. O meu marido não tinha ido comigo porque ele foi trabalhar. Ele me deixou lá, né, pra eu resolver, mas ele precisava ir trabalhar, a gente tava muito lascado, sabe? Ele precisava correr. E aí eu fui sair de lá e era pra eu ir pra casa, né, andando. Eu parei pra ter uma síndrome do pânico no meio da rua. Então, eu comecei a chorar. Eu não conseguia respirar. E sabe, eu sempre tive vergonha de um montaréu de coisas. Põe uma lista aí.
E eu não conseguia mais nem me importar se tinha alguém olhando na rua, tá? Quando passou uma mulher e ela me olhou. Ela passou e foi pra lá. E ela olhou, passou e foi pra cá. Eu vi que ela ia e voltava, eu reparei a mulher. Só que, sabe, você tá chorando, aí tipo, ai, você olha pra frente, você vê que tem uma pessoa ali, mas tipo, ai, sabe, ai, tá aqui chorando. Eu tava encostada assim no muro, perto do cartório, assim, e tentando respirar e não conseguia, era horrível, né? E naquele dia eu tinha orado pra Deus e eu tinha pedido pra Deus me guiar pra onde Ele queria que eu fosse, qual igreja, o que Ele queria que eu fizesse, porque eu não tava entendendo mais nada. Eu tinha abandonado minha religião, eu tinha mudado de ideia sobre tudo na vida, tinha perdido tudo, e agora o que eu ia fazer? E aí eu tinha pedido isso nesse dia pra Deus, no mesmo dia, antes de ir pro cartório. E aí essa mulher parou e me perguntou se podia me dar um abraço. Não sei quem é a mulher. Bom, hoje eu sei, né? Hoje ela é minha amiga, o nome dela é Ana Paula. E se ela ver esse vídeo, Ana Paula, te amo muito em Deus. E eu já te falei isso. A Ana eu não conhecia e me abraçou. Perguntou se podia me abraçar, eu falei que tudo bem. Aí ela me abraçou, aí ela me apoiou, aí ela falou comigo e ela me apoiou, sabe? Ela me ouviu. E eu contava pra ela as coisas gaguejando, né, assim, tipo, e que eu tava desesperada, e que eu não sabia o que fazer, e que tava tudo muito lascado, né? E aí, o que acontece? Ela pegou e contou pra mim por que ela tava lá. Eu falei que eu tava por causa do carro, e ela virou pra mim e falou que ela tava lá porque a filhinha dela, de 6 aninhos, tinha morrido. É isso mesmo que você ouviu. E é aquele momento que você vê assim, meu Deus, eu tô aqui no meu fundo do poço achando que ele é muito profundo, que não há igual, e aí eu encontro alguém que tá com uma dor dessas e tá vindo aqui me dar um abraço pra me falar que vai dar tudo certo e que Deus me ama e tá comigo. Eu lembro que eu parei assim, eu tipo, dá até uma engolida assim, sabe, né? Chorei, tipo, cara, assim, você tá bem, você precisa de ajuda? E ela comentou comigo que tinha dado problema na certidão de óbito da filha dela e que ela ia ver pra resolver e tal. E ela me falou que tinha se sentido reconfortada, assim, sabe? Tinha sentido um alívio no coração por poder estar ali falando comigo, por poder me apoiar, que aquilo tinha ajudado ela, que isso tinha sido uma ajuda pra ela. Eu perguntei a igreja dela, ela me falou qual era a igreja dela. Eu passei a frequentar essa igreja. Naquele dia, uma coisa já mudou em mim, porque assim, eu comecei a entender que às vezes a gente tá assim tão triste, quando a gente também ajuda alguém, cara, dá uma alegria incrível. E a nossa vida parece assim, passa a ser mais alegre, passa a ser diferente quando a gente começa a ajudar as pessoas, quando a gente muda a nossa visão, sabe? Quando a gente começa a sair um pouquinho do nosso poço para ir olhar se tem outras pessoas em outros poços ali, sabe? E aí eu fui para a igreja. E como eu fui? Eu fui como uma pessoa super assim, creio no que estou aprendendo, adorei o que eu tô indo fazer. Não foi bem assim. Não foi bem assim mesmo. Eu peguei, no caminho tava irritada, discuti com meu marido, não queria ir e queria ir. Eu que falei pra ir, porque eu senti que tinha que ir, porque afinal de contas, né, se aconteceu tudo isso, Deus falou comigo, então talvez eu tenha que ir lá ver o que tem nessa igreja. Mas no caminho eu não queria ir. No caminho eu fiquei nervosa. Falei, acho que eu quero voltar. Briguei com meu marido, um estresse. Minha mãe tava junto também. E aí, quando eu cheguei lá, critiquei a igreja. Sim. O que você achou o quê? Você achou que eu era um exemplo e tudo bem. Você também acha que eu também não vivo processos. Pode ter certeza, se eu tô fazendo esse canal é porque os processos já acontecem comigo antes, aí eu venho aqui e já falei pra você, compartilha as flechas, né? Então, critiquei
a igreja. Eu falei, meu, nada a ver, entendi tudo errado, sei lá. E o pastor começou a falar a pregação. Quando ele começou a falar a pregação, ele começou a falar de José do Egito. E eu tinha brigado feio com os meus irmãos. E o grande motivo de eu estar ali agora quebrada, terminando assim de tipo, cara, complicou tudo em relação a carro e tal, foi por conta disso, uma briga com os meus irmãos, terminou de desmontar o resto do que tinha de pouquinho, sabe assim, da família. E ele começou a falar sobre José do Egito, e ele começou a falar sobre relacionamento com os irmãos, e começou a falar sobre o relacionamento de família, e ele começou a falar que eram processos que a gente tinha que passar, que os irmãos de José colocaram ele no poço, jogaram ele no poço. E que o poço, assim, era parte do processo, ele era necessário. Porque José, ele do poço virou escravo, e depois de ser escravo ele virou, foi trabalhar lá na casa de Potifar, ele foi tendo, né, os desafios dele, os processos, ele passou por muita coisa, por muito desafio. Eu imagino a falta que ele sentia da família, eu imagino as dores que ele sentiu, eu imagino as tristezas, eu imagino 1 milhão de coisas, sabe, que deve ter sido difícil. Mas José, ele é uma pessoa assim incrível na Bíblia, José do Egito, porque você lê a Bíblia, se você pegar a história, eu te recomendo que pegue a história para ler de José do Egito, tá em Gênesis. Você pega para ler assim, você vê que ele não reclamava, ele não murmurava. Então, quando o pastor falou dessas coisas, a minha mente fez tipo assim, né? Cara, parecia que ele tava falando comigo. E tinha um monte de gente. Ninguém me conhecia lá. Eu cheguei lá, tipo, deixa eu ver se tem algo pra mim aqui. Ele falou assim e foi tanta flecha. Eu não conseguia nem respirar de tanto que chorava, eu gaguejava. E ele falou que depois José do Egito perdoou os irmãos dele. E José do Egito ajudou a família dele, sabe? José do Egito, ele ajudou depois quando eles precisaram. E eles se reuniram e ele se fez presente. E ele amava muito os irmãos dele, a família dele. E eu soube naquele dia que um dia eu ia me acertar com a minha família, com os meus irmãos. Eu soube naquele dia que as coisas iam melhorar, sabe? Não sei quando, né? A gente aprende na vida que nem tudo a gente tem uma data, né? Muito menos, né, em processos da vida. Deus não fala datas, ele fala algum dia. Até porque se a gente soubesse a data, talvez a gente estragaria, né, as coisas. Então, naquele dia eu me converti completamente, passei a frequentar essa igreja. Então, eu não fui convertida assim, com flores aqui, tá dando tudo certo na minha vida, deixa eu ir ali naquela igreja, que bacana, gostei e fui. Não foi assim comigo. Foi na dor, foi com muita dor, com muito medo, com muito processo, com muita tristeza, muito tempo dentro do poço. Pra você ter noção, eu orava pra morrer quando eu tava no poço. Eu orei inúmeras vezes pela minha morte. E eu sou formada, eu trabalhava em empresa grande, muitas pessoas me olhavam e achavam que eu, né, tipo assim, essa menina aí, tipo, nunca teve problema na vida. Mas elas também não sabiam das coisas que eu vivia, né? Não sabiam da minha vida, das coisas da minha família. Às vezes as pessoas veem aquilo que elas querem ver e não aquilo que é de fato. E
eu peguei e entendi que eu tava lá no poço, mas que aí então eu tinha aceitado Deus na minha vida inteiramente, Jesus na minha vida inteiramente, né? Eu já tava tendo relacionamento com ele, então ele me guiou até lá, até a igreja. E aí eu entendi que assim, ele tinha pegado e ele tinha descido no poço junto comigo. E às vezes eu não conseguia sair direito do poço, às vezes eu tinha medo, eu voltei inúmeras vezes pro poço, mesmo depois de convertida, tá? Não pensa que assim, fui pra igreja e agora minha vida mudou totalmente. A vida começa a melhorar porque você começa a ver sentido nas coisas, você começa a agir diferente, você começa a passar por uma transformação. Mas ela ainda dói, os processos continuam doendo, sempre vão ter desafios novos, sabe? Então eu não posso te dizer que eu não desci inúmeras vezes pro meu poço. Pisca-pisca colorido. Na verdade eu te emprestei, tá? Ele sempre esteve no meu poço. Só que Deus foi clareando cada vez o meu poço com uma luz que incomodava demais pra vista, de ficar ruim, de ficar lá dentro daquele poço. E eu observava o quanto ele é lamacento. E que ele não é um belo lugar pra se viver, sabe? E aí eu terminei de entender algumas coisas que eu precisava. Terminei alguns processos. E não que eu esteja livre, porque processo a gente vai ter pro resto da vida. A vida é um processo, olha o nome do canal. Mas assim, Deus, ele me falou que eu não estava sozinha. E quando eu estava pedindo uma palavra para falar aqui para você hoje, eu tava por um momento naquele poço, porque honestamente me deu um pouco de, sei lá, sabe, eu senti que eu tinha que ir pro poço porque eu tava pedindo pra Deus ali, né, pra falar aqui no podcast, pra ver o que eu ia falar. E quando eu vi, eu tava lá no poço, eu tava chorando e tava procurando a Deus e tava, sabe? E aí, assim, quando eu tava lá, eu senti o que Deus estava falando. E o que Deus estava falando, eu não soltarei a sua mão. E sabe, eu sei que eu não tô mais no poço. E eu vim aqui para te dizer que assim como Deus não vai soltar minha mão e eu vou andar de mãos dadas com Ele, Ele não vai soltar a sua mão. Sabe como eu sei? Porque você veio assistir aqui esse vídeo e você tá aqui ainda me ouvindo aqui o que eu tenho para te dizer. O recado para você é que Deus não vai soltar a sua mão. A sua parte é dar as mãos para Ele, é aceitar Ele na sua vida e deixar Ele te guiar para você sair desse poço. Sim, existem segundas chances. Sim, existe uma nova vida. Não, você não é aquilo que você se formou, você não é aquilo que dizem, você não é aquilo que você pensa de ruim sobre você mesma. Você não é um fim de carreira, fim de sonhos, fim de... Não, você é um início, você é um recomeço. É isso que você é. E Deus quer que você saiba disso. Eu nunca tinha compartilhado assim, dessa forma, a minha história aqui. Mas Deus sabe de todas as coisas. Haviam coisas que eu ia falar que eu não senti de falar. E agora, quando eu vi, já estou falando aqui o que Deus está mandando falar. E é sobre isso. Esse podcast é sobre a gente falar de verdade dos processos na vida. E
Cara, eu não vou soltar a sua mão porque eu tô aqui falando justamente pra você saber que você não tá sozinho, sabe? A gente tá junto aqui. E eu não vou soltar a sua mão no sentido de que eu vou fazer aqui mais vídeos, mais podcasts. E você vai ouvir, você vai dar glória a Deus por você estar aprendendo, por você estar crescendo, por você estar sendo motivada a ir pra frente. Então não, eu não vou parar. Eu vou estar aqui segurando na sua mão para poder falar as coisas que você precisa ouvir. Algumas vão doer, algumas vão ser muito, uau, animadoras. Algumas talvez te façam chorar um pouco. Mas todas elas são para te ajudar no seu processo. Então não, eu não vou parar. Eu vou segurar aqui na sua mão e vou estar aqui no podcast. Tá legal? E aí na sua vida com o seu poço, bom, eu não consigo descer até aí, né? Exatamente. Apesar que mandei aí, instalou aí as luzinhas. Mas quem tá aí presencialmente com você, pegando na sua mão, é Deus. Não, você não tá sozinho, eu vim aqui te dizer isso. Deus tá segurando na sua mão, tá bom? Então, sai desse poço, Ele tá te falando isso. Ele não vai soltar a sua mão jamais, jamais, porque Ele é Deus. Deus não solta a nossa mão. Não confie só em pessoas, em humanos que você conta, que você cria expectativa que vai vir aí dentro te buscar e tal. Porque humanos são falhas, não por maldade, não por nada, é como a gente é. Mas Deus não falha jamais e Deus não mente. Então assim, segura na mão de Deus, sai desse poço. Existe um mundo lindo, existe um gramado maravilhoso. E é pra lá que você deve ir, tá bom? Confie em Deus e vai lá. Eu espero que você tenha gostado do podcast de hoje. Sei que foi um pouco intenso, mas era o que eu precisava falar pra você e creio que é o que você precisava ouvir. Derramo meu coração nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus. Confio nele todos os dias da minha vida, esse canal é dele. A palavra é toda dele. A minha vida é toda dele, minha voz, minhas palavras, tudo. E te convido a estar aqui, sempre com a gente, no Spotify, no YouTube, no Instagram. Te convido a estar com a gente no grupo de WhatsApp. O que você acha da gente conversar? A gente tá perto. O que eu quero mesmo é saber que mais pessoas saíram do poço. É isso que eu quero. Eu quero que você saiba que você é importante. Isso pra mim não tem nenhum preço. Porque eu aprendi, como eu te disse, que quando a gente ajuda outras pessoas, a alegria dentro da gente é incrível, é maravilhoso. Então, esse é o meu intuito aqui com esse canal, tá bem? Então seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda. Curta os nossos vídeos para que mais pessoas possam receber essa mensagem. Existem pessoas que podem ser ajudadas com essa mensagem. Compartilha, curte, comenta se você também tem alguma experiência e eu sei que você tem, que você pode compartilhar, que você pode ajudar outras pessoas também. Converse com outras pessoas, apoie. E esse é o lugar pra gente se ajudar, tá bem? Tá legal? Então, é isso. A gente se vê no nosso próximo episódio daqui do canal. Que Deus te abençoe sempre grandemente. Que seja feita a vontade dele na sua vida, tá bom? A gente se vê no próximo episódio e um beijão no seu coração.